E na casa de Maria é assim, né? A emoção aflora na gente e Álvaro, eu sou chorão, sabe? Quando fala de Maria, é um sentimento que transcende a percepção da mãe terrena. Porque a nossa mãe, a figura da mulher que nos possibilitou o retorno à vida física, é um sentimento que a gente tem e que ele, mesmo quando ela retorna para a espiritualidade, é um sentimento que cresce, nos esvainece, nos esquece. Mas de Maria é diferente. A gente sentimos a presença de Maria em nossa vida em cada momento da nossa caminhada. Mesmo que nós não tenhamos assim uma ligação muito afetuosa com Maria, mas ela não depende da nossa aprovação para ela nos amar. Sabe? Ela nos ama, nos ama. A palavra de Maria, fazei tudo que meu filho mandar, lá nas bodas de Caná, ela ainda repercute na nossa memória espiritual como aquela que sabe ensinar o caminho que leva até Jesus. Ela não mandou seguir ela, não mandou endeusar a sua figura. Ela só nos pede que façamos tudo que seu filho mandar. Rafael falou para a gente da questão da alegria, da felicidade de a gente estar aqui. E é uma felicidade real. Não é aquela felicidade de quem come um pastel gostoso. Tem uma empada de camarão que você acha camarão, né? Tem empada de camarão que a gente não acha ele, né? O bendito some. Mas não, tem empada de camarão que você acha. Dá aquela satisfação. Não, a satisfação que nós sentimos de vir à casa de Maria é assim: mãe, cheguei. Isso aí. Não precisa falar mais nada. Sabe? Mãe, cheguei. E quando a gente chega, a gente começa a se comprometer com a proposta da casa. E a casa espírita, ela tem como finalidade nos alertar para a jornada da presente existência. Não é ditar normas. O espiritismo não nos impõe nada. O professor Herculano Pires, ele diz numa palestra que o espiritismo não exige nada da gente, mas espera tudo. Porque a partir do momento que você vai tendo conhecimento daquilo que o senhor Allan Kardec trouxe em forma de codificação, através de 5 obras, através da Revista Espírita, que é ainda pouco consultada pelo movimento espírita, onde Kardec mostra ali o laboratório que ele usou para condensar as informações e transformar o que estava na Revista Espírita em postulado de conduta espírita. A expressão que o senhor Kardec usa para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na primeira página do Evangelho, logo depois da abertura, a primeira página tem uma proposta do senhor Allan Kardec. A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. É a lógica. Eu falo isso, eu acho que eu tenho sido tão repetitivo, sabe, Ivonete? Mas eu falo que toda vez que você olha para o Evangelho e fala que é sua religião, você não entendeu a mensagem do Evangelho. A proposta do Evangelho não é trazer uma religião, porque a religião, ela invariavelmente te levará a atos exteriores, sabe? Nós, quando postulávamos na Igreja Católica, quem conseguia entrar na igreja sem fazer o sinal da cruz? Né? Ou até ameaçava, fingia que ajoelhava, mas não ajoelhava, né? Era um ato, aquele dali é católico. Passava em frente a uma igreja, fazia o sinal da cruz. Perfeito, não tem nada errado quanto a isso. Mas a doutrina nos propõe que quando você estiver caminhando na rua, o teu pensamento seja voltado para o bem. E Emmanuel fala para a gente, no Pão Nosso, que fazer o bem é fazer o bem a todos, mesmo que não seja bom para mim. Porque foi esse o exemplo que Jesus trouxe para nós. Ou vocês acham que Jesus ficou exultante de alegria de estar na cruz? Não, ele queria estar abraçando a gente. Ao invés de mandá-lo para a cruz, ele esperava que nós fizéssemos assim: mestre, vem até nós, estamos esperando o teu amor de braços abertos. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta de inteligência.
Reconcilia com o teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te apresente ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça não te encerre na prisão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a proposta que está lá no Evangelho do Mestre. Jade, como é que eu vou me reconciliar com o meu irmão? Se eu não me reconciliar, ele vai me apresentar o juiz. Quem é o juiz que Jesus fala nessa proposta? Senão a nossa consciência. Não é? Porque Jesus sabia que 1857 anos depois, Kardec ia postular a doutrina dos espíritos e ia colocar lá a questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Na consciência. Fosse num livro é fácil, é só eu não comprar o livro, que eu não sei de nada da lei de Deus. Mas quando os espíritos dizem a Kardec que é na consciência, aí eu falo que quando Deus promove a nossa transformação, a nossa evolução de princípio espiritual para espírito, criado simples e ignorante, botou o danado chip da lei divina ali. Aí o espírito, mesmo na sua forma primeira do processo evolutivo, de progresso moral e intelectual, ele já tem a possibilidade de discernir entre o bem e o mal. Olha a encrenca. Porque eu sempre gosto de refletir, como está lá na Gênesis de Moisés, e é mesmo? Isso aí que você acabou de falar. Eu estou dando cola, então. Pois é, mas... então tá bom. Então tá bom. Está lá na Gênesis de Moisés, quando ele diz, façamos o homem, no capítulo 2, versículo 26, aliás, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, simples e ignorante. O ignorante, beleza, é aquele que desconhece, não é? O que não tenha um entendimento sobre determinado assunto. E o simples? O que é o simples? Eu prometo, se vocês falarem, os espíritos não vão brigar. Não, isso é ignorância. Vai, quem pede... Não, humildade é atributo daquele que sabe reconhecer a sua colocação. Então faz parte da ignorância, tá? Simples e ignorante, isso faz parte. Todo processo de desenvolvimento intelectual e de sentimento está associado à ignorância. Porque Jesus, o que Jesus fala na cruz? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem, são ignorantes. Né? Humberto de Campos traz para a gente, Jesus estava preso lá no calabouço de Caifás, Pedro no pátio, viu o Jesus já com a coroa de espinho, sendo chicoteado, e Pedro pensa, mestre, como o homem é mau contigo. Jesus recebe o pensamento de Pedro e devolve, Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Entende? Então, todo que leve à questão da ação, do desenvolvimento do intelecto, está associado à ignorância. Mas e o simples, Wilson? Que danado de simples é esse que está lá? Se Moisés fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, simples e ignorante, tem que ter uma danada de uma explicação para o simples. E o simples se associa à questão da unicidade. Nós somos únicos na nossa individualidade. Não existe no multiverso, criação de Deus, já de outro espírito igual você. Eu costumo dizer que, graças a Deus, não tem igual o Evaldo, que 2 ninguém suportaria. Né, Jade? Sabe? Tem gente aqui concordando que você também. Tá bom? Olha lá, tá lá atrás te olhando lá. Tá bom? Então, o simples da proposta do Evangelho, da Gênesis de Kardec, de Moisés, é essa unicidade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas não há possibilidade de você ser igual a Deus, embora você pode fazer brilhar a vossa luz, que é a proposta do Mestre. Então, quando você começa a associar a proposta do Evangelho a uma ação intelectual, ela começa a fazer sentido. Porque, Clarinha, se você não optar por amar os inimigos, você não se livra dele. É difícil. Difícil, fala a doutor Erma, que é a desculpa do preguiçoso. Sabe? Porque tudo aquilo que eu caracterizo como dificuldade é porque eu não quero ter trabalho.
Ou eu posso falar, é trabalhoso, e é trabalhoso, sabe? Agora, quando eu coloco que é difícil, eu falo logo para mim mesmo, nem vou tentar. Eu já me entro na capacidade, na percepção da impossibilidade. Se, por exemplo, eu falar, Jader, vamos pegar aqui o carro, vamos lá para o aeroporto e pegar um Boeing para nós dois pilotar. O que vai acontecer? Se conseguir tirar, fazer ele andar, já é o lucro. Não, se tiver, não sabe onde é o freio de mão, vai dar ruim. Aí é difícil, aí é impossível, que está além da minha capacidade realizar aquela tarefa. Agora, amar os inimigos não está acima da minha possibilidade. Por quê? Porque o mestre fala, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Você pode colocar, como fala Jesus, o candeeiro embaixo da candeia, né? A lamparina embaixo da candeia. Você pode. Ontem a gente estava na calote e faltou luz. Aí ficou todo mundo preocupado que queria ver algum espírito. É engraçado, né? Espírito é com medo de espírito. Os espíritos não, os espíritos falam assim, aí não adianta aparecer, que vai desencarnar, vai vir tudo pro lado de cá, vai dar mais trabalho pra gente. É melhor deixar todo mundo na matéria mesmo, pelo menos está visível, né? Para nós e para eles próprios. E quando eu entro na percepção de que o mundo espiritual ele não é feito de fantasminha, camarada, sabe? Lembra do Gasparzinho? Não é um lençol com 2 buracos de olho aqui. Não é. O mundo espiritual ele está associado a uma prática de convivência contínua. Por quê? É Jesus que fala. Estarei convosco até o fim dos tempos. Não é? Mas se uma pessoa faz um mal em si, faz um... deixa triste, você vai amar essa pessoa fez. O seu nome, perdão? Eduardo, a proposta, quando Jesus fala amai os vossos inimigos, não é dedicar ao inimigo ao mesmo amor que você dedica ao amigo. A proposta do mestre é que quando uma pessoa faça mal a você, você não retribua com o mesmo mal. Entende? Isso é possível. Se a gente exercer um processo de controle sobre nossas emoções, você vai falar alguma coisa para mim que vai me chatear, mas eu tenho o direito de não te responder. Não tenho? É uma proposta minha. Agora, eu não vou chegar aí e te dar um abraço e um beijo porque você me marretou aqui. Entende? Eu não estou na condição do amparar aquele que me agride, mas eu tenho condição de não revidar a agressão. Porque quando o mestre propõe ao amar os vossos inimigos, ele está dizendo o quê? É não retribuir o mal com o mal. É você, diante de um fato que te magoou profundamente, você entender que, não sendo perfeito, você também pode e vai magoar alguém. E se a pessoa espera que você compreenda, se você espera que a pessoa compreenda que você não está no momento feliz, naquele momento você teve uma decisão, uma escolha infeliz, se você acredita que existe essa possibilidade, então você tem que agir da mesma forma quando você é o agredido. Sim. Isso aí também tem a questão do perdão, que a gente não sabe perdoar. Não é? Eu acho que você vai, eu perdoei. Só perdoou, já volta para fora. Se não perdoou, internamente. Seu nome? Carlos. Eu gosto muito da percepção entre perdão e arrependimento. São 2 situações, 2 sentimentos que lá, se você buscar, esse pessoal que gosta de estudar, né, não é o meu caso, mas gosta de estudar, vai buscar a origem de certas palavras, né? E a origem de todas as palavras que estão no Evangelho, grafadas, o Evangelho foi escrito só em grego. Não existe nenhum original do Evangelho escrito em hebraico, aramaico, latim, não, é escrito em grego, porque era a língua universal. É que nem hoje, a pessoa faz uma tese de doutorado, ela tem que escrever em inglês, não é? Porque ela vai ser apresentada na comunidade científica do planeta, ela vai ser publicada, então tem que estar em inglês. Então, o inglês hoje é uma língua quase que universal. Na época de Jesus, era o grego que era a língua universal, pelo seu grau de intelectualidade do povo grego. Então, na origem da palavra arrepender-se do povo, para o grego, era olhar para trás.
Porque se você cometeu uma atitude indevida, aquilo te causou um mal-estar, quando você se arrepende, é todas as vezes que você tem que tomar uma atitude, você lembrar daquilo que você fez errado e que te magoou a tua ação. Então você olha para trás para, dentro do arrependimento, não repetir aquele ato. Compreendeu, Carlos? O perdão tem um sentido oposto, olhar para frente. Porque quando você dá o perdão no sentido real, o erro que você foi acometido não te faz sofrer. Enquanto fizer sofrer, né, eu escuto assim, não, Vanderlei, eu perdoei você, mas o que tu me fez dia 10 de janeiro de 1985, irmão, aí aquilo foi demais. Perdoa. Eu sei, eu lembro o dia, o mês, o ano, a hora, as circunstâncias. Então não é o perdão que o Evangelho propõe. O perdão que o Evangelho propõe, poxa, o Vanderlei em alguma época fez alguma coisa que me magoou. Cara, mas eu já entendi que foi um momento infeliz dele, vou abraçar ele e vou seguir adiante. Por isso que o perdoar é olhar para frente. Por quê? Porque a ação que me causou sofrimento ou dor, ela não me magoa mais. Ela não me magoa mais. Porque a questão do perdão está associada ao entendimento de que o outro, eu estou cercado por espíritos ainda inferiores moralmente, como eu sou. O perdão liberta, né? Quando consegue chegar nele. Sim. Porque Você fica bem. Seu nome? Marta. Você não se sente mal, você se sente leve, sim. livre. Sim, o perdão tem esse propósito realmente. Porque quando o perdão é profundo, é da alma, você não olha o outro como opositor. Sabe? Não olha. Não olha. Porque toda vez que você olhar, Rafael me deixou, passou ali na estrada, eu pedindo uma carona para ele, reconheci que era ele passou direto, fingiu que não me viu. Eu não dou o direito a ele de não ter me visto. Eu afirmo que ele fingiu que não me viu. E o Rafael estava preocupado que ele tinha que resolver um problema sério lá em Niterói e ele estava absorto no trânsito. Jesus dá a gente essa colocação do quanto que é necessário você estar atento ao teu caminho. Porfiai por caminhar pela estrada que te leva à porta estreita, pois larga é a porta da perdição, não é? No livro Minutos de Sabedoria, eu sempre esqueço o nome do autor do livro. Jesus seja louvado, obrigado. Pastorino diz o quê para a gente? Eu sempre esqueço, e olha que eu tenho a coleção do livro no meu celular. Sabe, consulto ele permanentemente, mas esqueço o nome Pastorino. Mas já está um espírito já equilibrado, não vai ficar aborrecido com a gente não, né? Graças a Deus. É espírita. Não, a história do Pastorino, posso contar? É rapidinha. Pastorino, ele tinha tanto entendimento acerca do Evangelho na adolescência dele, Clarinha, presta atenção, na adolescência dele, que ele era lá de Recife. E ele foi convidado, foi proposta a ele fazer o seminário dele para ser padre em Roma, no colégio apostólico de Roma. Tamanha era o entendimento dele acerca do Evangelho de Jesus, ainda jovem. E ele foi para Roma para estudar, para ser padre. Só que lá começou a desabrochar a mediunidade dele, aí deu ruim. Né? Porque aqui no Senhor não tem, não. No CSX, que é a minha casa lá de trabalho, lá é complicado. O que tem de médium fofoqueiro lá. Sabe, médium que entra em relação com a espiritualidade, está espalhando para todo mundo, conta história, inventa história. Aqui não tem isso, graças a Deus. Maria toma conta. Entende? Lá é Chico, né? Chico, é aquele coraçãozinho dele, bom, tudo ele ajuda a resolver, mas Pastorino, quando chegou lá em Roma, ele começou a estudar e realmente ele começou a aflorar o conhecimento dele do Evangelho, da Bíblia como um todo, e ele começou a ter o destaque natural daqueles que se sobressaem em qualquer atividade intelectual aqui na Terra. E ele ficava encafifado porque ele começou a ver espírito dentro do Vaticano.
Dá ruim, né? Dá ruim. Aí, ele, nessa percepção dele, chegou e ia para o confessionário. E no confessionário, o confessor sempre orientava ele que era uma coisa que ele não devia se envolver, porque na Europa, a época de Pastorino, no início do século passado, em torno de 1930, por aí, os postulados de Kardec havia alguma projeção. Hoje não mais, mas na época sim. E aí ele começou a observar que às 8 horas da noite, quando terminava a missa, todas as luzes do seminário eram desligadas e que eles tinham, após as suas orações, terem que dormir porque acordavam 4 horas da manhã para as atividades do dia. E ele percebeu que pela janela passava sempre alguém com uma vela indo em direção a um outro compartimento do seminário. Curioso. Alguém que entrou numa sala, que era na parte inferior, deixou a porta não trancada, e ele, empurrando a porta, ele ouviu que os padres, professores do seminário, estavam estudando o Livro dos Espíritos. Questões a questões. Aí ele falou, quero saber que livro é esse. Se desperta interesse, né, dos professores, não era um livro curricular, não levavam aquele assunto, aí eles falavam, e dizem os espíritos, isso. Agora Kardec pergunta, ele falou, quem é esse tal de Kardec? Ele conseguiu no momento de folga lá, de livração, ele conseguiu numa livraria em Roma, não no Vaticano, claro, mas em Roma, comprar o Livro dos Espíritos. E ele começou a devorar, levou isso para quem? O professor dele de... eles têm uma matéria que é chamada de Cristologia. Os padres estudam essa matéria, Cristologia, sobre Cristo, sobre quem é o Cristo. Jesus, para eles, né? Por isso que a Igreja Católica coloca Jesus na condição de Deus encarnado, Deus humanizado, né? Então ele chegou, foi conversar com o padre sobre aquele livro, e o padre, lógico, ameaçou ele com o inferno, tudo tinha direito, e aí ele entendeu que não havia condições para ele de continuar num conceito filosófico religioso, aonde não premiava o estudo da religião, da filosofia religiosa que o mundo oferecia. Na percepção de Pastorino, teria que se estudar a teoria dos Vedas, a teoria dos Brahmanes, lá da Índia, a teoria dos conceitos faraônicos do Egito Antigo, tudo isso fazia parte de um conceito de estruturação religioso. E aí ele abandonou o seminário e voltou para Recife. Quando ele chega em Recife, com 22 anos de idade, de retorno, um espírito na casa dele mandou ele fazer o quê? Vai lá em Pedro Leopoldo conversar com Chico Xavier. Ele não tinha a mínima noção onde era Pedro Leopoldo e nem quem era Chico Xavier. Mas o espírito falou com tanta veemência para ele, que ele um dia falou com a mãe, vou lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Para quê, meu filho? Tal de Pedro Leopoldo conversar com um tal do Chico Xavier. E ele foi. E quando chegou lá, que ele entra lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi a primeira casa que Chico organizou, quando ele entrou, Chico falou, não, Pastorino, quanto tempo que eu estou te esperando, meu filho? Primeira vez que ele via Chico, mas não era a primeira vez que Chico o via. Então, quando ele compila os minutos de sabedoria, ele traz o conhecimento dele acerca do Evangelho na aplicação da doutrina dos espíritos. É um livro, ele não foi reeditado, mas você encontra ele em PDF na internet, tá? São 9 volumes. E é um livro de bastante consistência do Evangelho, de explicação do Evangelho. Tá? Terminou a vírgula. Por que eu citei Pastorino? Porque num dos seus volumes, ele faz o comentário acerca do reconcilia com teu inimigo enquanto está a caminho com ele, para que ele não te apresente ao juiz, o juiz não te apresente ao ministro da Justiça, e você não seja encerrado na prisão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Quem é esse juiz? Falamos, a nossa consciência. Beleza. Porque você faz uma coisa que a tua consciência diz que foi legal. Todo mundo pode dizer que está errado, mas você está tranquilo.
Porque a tua consciência é realmente, Emmanuel fala que é um juiz incorruptível. Não tem acerto. Ou está certo ou está errado. E como fala Jesus, que se eu falar seja assim, sim, não, não. O que passar disso é obra do inimigo. É o que Jesus nos propõe. E a consciência da gente é assim. Se você realmente quiser ter uma atitude coerente com o Evangelho, pensa numa ação e questiona você intimamente. Isso está certo? E você vai ter uma resposta sincera. É que nós não costumamos ouvir, mas existe a possibilidade. Tá bom, o juiz é a consciência. E o ministro da Justiça, quem seria? Porque diz, a propósito de Jesus, que a gente seria apresentado ao ministro da Justiça. Não é? O ministro da Justiça é quem, senão a lei de causa e efeito? Que Jesus fala, a cada um segundo as suas obras. E não tem, sabe, jeitinho para dar. A questão da ação e reação. Isso. Que é invariável. É invariável. Não é? É invariável. Então, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A tua relação com o próximo tem que ser de amor baseado no teu sentimento, não da exigência que o outro te compreenda, o que normalmente nós fazemos. Tá bom, então o ministro da Justiça é a lei. E a prisão? Qual seria? Quando ele não vale, que eu já te dei cola. Lei de causa e efeito. Não, a lei de causa e efeito é o ministro. É o ministro. A prisão é a reencarnação. Quem é que consegue, nós aqui reunidos, aqui os espíritos não conta, né? Só a gente que está encarnado. Quem de nós nunca chorou nessa existência? Não é chorar todo dia, Regina. Não, todo dia não pode. Sabe? Por quê? Porque nós, quando nós estamos encarnados, e muitas das vezes nós esquecemos que estamos num plano de prova e expiação. O que é um plano de prova e expiação? Não é um plano de sofrimento, nem um plano que você tenha que sofrer para poder se libertar. Não, a proposta da doutrina não é essa. Quando fala que é um plano de prova e expiação, é que você será testado nos teus valores. Se os teus valores são associados ao que o Evangelho te propõe, Jader, beleza. Tu vai seguir pela vida encontrando dificuldade, porque eu posso ter os valores do Evangelho, mas eu não posso obrigar o Rafael a ter os mesmos valores que eu. Então, a ação dele não vai ser concernente com a minha em função da disparidade de entendimento. Não é? A Cláudia estava lá no bazar, aí ela passou ali e falou assim, ih, teu irmão, Vanderlei, vai ficar, ó, já estou com uma bolsinha. Mas diz para ele que é prática da caridade, você não está comprando nada para você, está ajudando o seu irmão. Aí ele não pode reclamar. Por quê? Porque você não tem domínio sobre a ação do outro, você só tem sobre a tua ação. Então, encarnar num plano de prova e expiação, quantas vezes o Evaldo já chorou de raiva porque não pôde fazer o que ele queria fazer? Porque o que eu quero fazer nem sempre é o melhor para mim, ou o melhor para o outro. A proposta que o Evangelho me traz de inteligência é o quê? Fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Você acorda de manhã, Carlos, de manhã, fala assim, hoje eu vou torcer para que eu aborreça alguém e ele me dê um soco na cara, que eu mereço. Vai falar? A gente fala assim, se hoje alguém me aborrecer, eu sou capaz de dar um soco na cara. Porque a minha tendência ainda está associada a uma violência quando eu sou contrariado. Sabe? E a proposta do Evangelho é faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. Não, é do homem. É do homem. Porque por isso que eu falo que o conceito do Evangelho não veio para uma percepção de religião, mas de religiosidade, que é diferente. Tá? A proposta de religiosidade é o que me ligará ao divino. A religião é conduta de associações. Sabe? O espírita... É coisa boba. O espírita não corre atrás de doce de Corme Damião. Não é? Não corre. Não corre. Mas 90% das crianças são frustradas por isso.
Porque ele vê toda criança fazer. Não seria mais adequado você orientar os filhos, os netos, de que a corrida atrás de doce de Cosme e Damião tira a percepção do perigo, do ambiente, de atravessar uma rua? A gente não seria mais adequado você esclarecer ao invés de proibir? É por isso que a doutrina espírita, ela fala, Raul Teixeira, né? Raul Teixeira diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque as propostas da doutrina é de você entender a tua atitude no meio que você está relacionado. Chega aqui na casa, aí eu discuto com a Ivana, a minha esposa, está lá em casa, na paz de Deus. Eu não discuto com ela, porque eu tenho juízo. Eu moro no 10º andar, né? Sou sonâmbulo. Olha só, ela, né, abriu a porta da varanda, ele é sonâmbulo, não posso fazer nada. Então eu não discuto com ela, sabe, Ivonete? Eu não discuto. Mas agora eu chego aqui no portão, discuti com ela, cheguei aqui no portão, eu vou entrar aqui xingando, berrando com quem estiver na minha frente? Não vou, por quê? Primeiro, que eu tenho juízo. Eu sei que não é o comportamento adequado para a casa que eu estou associado. Mas eu posso fazer isso numa igreja católica, numa igreja protestante? Também não. Então, a minha conduta tem que ser concernente com aquilo, os postulados que eu compreendo da prática da vida em sociedade. E a vida em sociedade, ela é redigida pelo Evangelho de Jesus. Sabe? Quantas vezes, em épocas passadas, a gente estava ajoelhado na hora de uma oração, mas o coração ainda estava opresso pelo desejo do mal ao próximo, pelo desejo da cobiça do que o outro tem. Então, quando Jesus me propõe fazer ao vosso semelhante aquilo que gostaria que ele fizesse, eu posso até não concordar muito com a Isabela, na opinião dela, mas eu tenho a obrigação de respeitá-la. Tem obrigação. Ela pode falar o maior absurdo que ela entenda como prática da vida dela, ela pode falar, mas eu tenho a obrigação de respeitar ela. Se ela, o meu problema, ô Rafael, o Vanete, quando alguém fala alguma coisa para mim, você fala assim, o que você acha? Aí está o meu problema, porque eu vou ter que falar o que o Evangelho me propõe. Eu não vou falar para agradar que você está certo, quando eu estou vendo que a situação que você está me propondo vai dar ruim. Então eu vou dizer para você, olha, o Evangelho me propõe essa atitude a mim. Eu não tenho como propor a ação do Evangelho na vida de ninguém, senão eu teria os filhos e a esposa maravilhosa ao meu lado, espírito superior. Desde que eu também seja. Porque eu exijo do outro um comportamento irrepreensível, à luz da minha razão. Da minha razão. O mestre fala para a gente, se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É fácil? Se fosse, a gente não estava mais encarnado, estava todo mundo lá ajudando Chico, Nossa Senhora, Doutor Bezerra, né? Tudo lá, par e par com a espiritualidade que nos orienta. Não é uma ação fácil. Por que não é fácil? Porque estamos num plano de prova e expiação, já. Prova é aquela circunstância. Quer ver uma prova? O sonho da Ana Rosa era ser formada em medicina. Todas as vezes que ela tentou fazer a faculdade, seja através do vestibular, através do Enem, ela nunca alcançou a nota máxima que ela precisava para concluir o seu objetivo. Então, o que ela vai analisar? Bom, eu não posso ser médica, mas eu posso ser uma enfermeira. Um técnico de enfermagem que exige um conhecimento, mas não a ponto de ser uma médica. Então, a prova dela é entender que a medicina fará parte da vida dela como uma técnica e não como uma médica. É uma prova. Você almeja determinada situação, mas as circunstâncias não são favoráveis, mesmo que você se esforce. Expiação. O que é expiação? A gente tem uma percepção muito indevida sobre expiação, porque acha que expiação está associada ao sofrimento. E o espírito ainda usa expressões que ela não está na codificação kardeciana.
Mas o interessante é que a gente não sabe distinguir entre prova e expiação. Essa questão de prova e expiação, eu não sei. Se de repente o espírito agora está passando por uma prova, ou ele está passando por uma expiação. Às vezes ele não tem o conhecimento. Só discernir essas duas situações. Me perdoa, Carlos, que eu vou falar. A gente tem dificuldade porque não estuda. A gente quer coisa pronta. Entendeu? No Livro dos Espíritos, questão 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Para muitos, prova. Para outros, expiação. Tá? E qual é o conceito de expiação para a gente? Sofrimento. Passar por... Muita dor. Muita dor sofrida. Por exemplo, meu marido é um homem agressivo. A minha mulher é uma mulher que não tem, não é carinhosa comigo, mas é minha expiação. Mentira. Não é isso não. É meu karma. Ainda fala assim, karma é uma palavra do sânscrito que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nós não somos indianos, somos espíritas. E o que a doutrina espírita me propõe é a lei de causa e efeito. O karma tem um conceito que difere da doutrina espírita de forma absurda. O karma para o indiano é imutável. Imutável. Se você nasceu pobre, todas as suas existências você será pobre. Não há possibilidade de mudar. O que contraria, de sobremaneira, a lei de amor que Jesus nos trouxe. Tá? Então, o meu marido é difícil, minha mulher é difícil, meu filho é impossível, é meu karma. Não, não é. Porque o karma não tem um conceito que a doutrina me propõe. O que a doutrina me propõe é que a dificuldade minha de relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão, está associada a uma recondução de atitude no reconciliar com teu irmão enquanto caminha com ele. Você poderia repetir essa questão? Moral, né? Evaldo, olha só, eu vejo assim, prova de expiação. A expiação seria uma coisa que eu tenho que passar porque é uma dívida. A prova é um desafio que eu escolhi. Mas eu posso transformar a minha expiação em prova, dependendo de como eu a encare. Isso daí, os espíritos dizem que a prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Tá? Serve daqui para lá, mas não serve de lá para cá. Por quê? Porque a expiação, no conceito da gente, está associada a um problema insolúvel. E não é assim. Se nós formos pegar a palavra, todo prefixo ex significa botar para fora. Certo? Exploração, extradição, expiação. A expiação é o conceito de que as tuas dificuldades morais, elas serão aparente para que você a modifique. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Qual é a minha expiação? Ser fraterno. Abrir mão. É moral. Abrir mão dos meus conceitos de egoísmo, sabe? Eu sou orgulhoso. Ninguém sabe tanto quanto eu. Olha o absurdo que a gente propõe. Qual é a minha expiação? O que eu tenho que botar para fora em função desse meu orgulho? A humildade. Entende? Então, expiar uma consequência de vidas passadas é trazer ela a lume, a público. Que aí, quando olha para o Paulo, fala assim, isso não presta. Aí ele fala assim, não é o primeiro que me diz. Aí qual é a expiação dele? Provar para ele, não é para mim, para ele, que ele agora está buscando a coerência daquilo que o Evangelho propõe. Então, a expiação não é passar por um agravo de dor ou de sofrimento. A expiação é quando eu compreendo aquilo que eu preciso mudar. E que eu tenho que consertar. Só depende de mim. Só depende de mim. Sabe? Porque eu gosto de falar, ontem eu falei isso. Ontem não, nessa semana, eu repito tanta coisa que eu já perdi o rumo já, Ilson. Mas tem aquele poema que é muito bonitinho, né? Pegados na Areia. Não tem? Ele não existe. Não existe.
Sabe? Enquanto eu estava nos maiores dores da minha caminhada, eu notei que só tinha 2 pegadas na areia. Me senti abandonado por Jesus, por Deus, e aí Jesus disse, só tinha 2 pegadas porque eu te carregava no colo. Bonito, né? Mas não é verdade. Não é. A proposta do mestre é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Então como é que você quer ser carregado? Aliviar é diminuir o peso, diminuir as consequências do meu erro de ontem, através do benefício do esquecimento do erro do passado, para que eu tenha liberdade de escolher entre o certo e o errado. A liberdade de escolher. A proposta de Jesus é que ele pergunta lá, 625, falei de 621, 625. Tem Deus oferecido ao homem algum espírito que sirva de guia e modelo? A resposta mais curta das 1019 perguntas de Kardec e dos 238 contra-pergunta. Vede Jesus. Mas atenta, tem Deus oferecido já. Olha a inteligência de Kardec na hora de perguntar. E se ele podia falar, Deus tem nos dado ou imposto algum espírito que nos sirva de guia e modelo, você não é obrigado a aceitar Jesus como seu guia e modelo. Não é obrigado. Mas em determinado momento da tua caminhada, tu vai ver que não tem saída. Porque as propostas de Jesus, repito o que eu falei no início, não estão associadas à questão da religião, dos rituais. Entende? Às vezes eu estou em alguma casa, aí alguém vai fazer a prece, a nossa irmã fez do jeito que eu gosto. Pensa em Jesus. Eu duvido. Pensa em Jesus aí. Vocês vão pensar no artista de Hollywood, né? Que representou Jesus. Ou então no The Chosen, né? Não vai pensar no personagem? Cria uma imagem de Jesus que não seja do personagem do filme que você já assistiu. Impossível, a gente não tem. A gente não tem nenhuma caricatura oficial de Jesus, como assim, olha só, não tinha fotógrafo na época, não tinha desenhista, alguém fez. Não tem. É por isso que Jesus fala para a gente, em determinado momento, vocês creem em Deus? Cremos, mestre, no Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, o Deus Todo-Poderoso, que elevará Israel às culminâncias da terra. Aí Jesus falou assim, hipócritas, como podem dizer que amam a Deus que não veem e não amam o próximo que caminha contigo? Isso é o quê? É a religião ou é a inteligência, a coerência? Entende? Então, quando eu estou... Ronete, não era esse tema, não. A folha está aqui, ó. Está aberta, eu não li nem o título do... Sabe o que é isso? É palestrante pau-mandado. Os espíritos vão intuindo, a gente vai falando. Ontem, lá na Calócia, o tema era outro. O tema era outro. Aí a Luciana falou, botou lá grandão. Evaldo vai falar hoje sobre a petição de Jesus. Eu falei, gente, não era isso. Mas quando vai falar para o dirigente que o tema não era aquele na hora da palestra, né? A gente pede a misericórdia de Jesus e manda ver. O título eu conhecia. Né? O título da palestra de ontem eu conhecia, já tinha estudado ele, mas não foi o que eu preparei ontem. Hoje também não, vocês começam a perguntar um monte de coisa. Ó, eu vou ter que voltar. Vai lá, até que hora, Rafael? Olha lá, vocês me deram 5 minutos. Não, 5 minutos. Mas a proposta, mas isso é uma coisa que sempre me traz essa percepção de análise do Evangelho de Jesus pela ação da inteligência. Porque senão a gente fica viciado no ritual, sabe? Vai na hora do passe. Aí está lá, o passista... Eu acho que não vai dar tempo de chegar para o almoço, não. O homem não para de falar, viram? Por quê? E aquele que está recebendo o passe? Nem tomou banho? Tipo, olha o cheiro que está vindo. Mas, sabe, gente, é a realidade, muitas das vezes. Porque se você não tem uma ação de inteligência, eu estou aqui
hoje, e o irmão se prontificou a estar à minha frente para me oferecer o quê? Dele ou da espiritualidade, a energia equilibradora? Se eu penso como espírito, eu estou aqui, todos nós, recebendo as benesses da espiritualidade que nos assistem. Os médios que são escalados ou indicados para o passe é ainda assim o intermediário. Porque eu, Evaldo, encarnado, eu não tenho como receber energia espiritual, eu preciso de energia material, de fluido animalizado. Então a espiritualidade usa o médium como um veículo. Um amigo nosso, lá da nossa casa, ele sempre faz a associação do médium com um canudinho. Você compra lá a sua água de coco, a sua Coca-Cola e vai usar o canudinho, não é? Se o canudinho estiver furado, você consegue puxar o líquido, né? Mas vai perder alguma coisa. Mas quando o canudinho está com um nó, tu fica roxo, né? Mas não consegue puxar nada. O médium, que ele não se prepara através da prece para o momento do passe, ele ou está com muito buraco ou está com nó. Agora, quando o médium tem consciência de que ele é o intermediário, quem oferece as benesses para o nosso reequilíbrio é Maria de Nazaré, aí o médium fala o quê? Bota lá um super bonde nos buraquinhos, para a espiritualidade aproveitar e encaminhar para a gente as energias que nós precisamos. Agora, não é uma questão de ritual, sabe? Porque tem médico que eu fico com dó, começa a fazer tanto movimento que eu acho que vai dar nó no braço. O que o Evangelho me propõe? Estendei a mão sobre os doentes. Jesus não fala para fazer gestual. Pode fazer? Pode, não tem nada de errado. Pode fazer um gestual num desejo sincero, né? De no passe de limpar, concentrar, energizar, pode, não tem problema. Agora tem que ter cuidado para não ser exagerado o negócio, sabe? Porque nós ainda somos tendenciosos aos atos exteriores. Quando Jesus diz que o que nos promove o entendimento são as transformações íntimas. A proposta da doutrina dos espíritos não é ter adeptos fanáticos, mas adeptos conscientes da sua responsabilidade. Isso que é a proposta da doutrina. E isso só é possível, repito, como está na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Porque se alguém chegar aqui, para a Ivonete ou para o Rafael, e fazer qualquer pergunta, por que tem um quadro ali de Jesus e de Maria Santíssima? A doutrina espírita não é adepta de quadros, de imagens. Você esqueceu de botar um altarzinho para acender vela. Não tem. Não precisa. Ali é para nos lembrar que a nossa ligação é com Jesus e pelo amor de Maria. Nos lembrar, mas não é por ritual. Entende? Não é por ritual. Ah, Evaldo, mas eu acho tão bonito ficar ajoelhado aqui em frente à mesa. Eu vou pagar mico, mas pode. Pode. Até que você entenda que isso é um ato que não vai fazer nenhuma diferença para a espiritualidade que nos assiste. É muito mais... Para encerrar... Jesus estava lá na porta do templo e Jesus falou que chegou 2 homens, um sacerdote e um publicano. O publicano, a associação do publicano para o povo hebreu da época é a mesma coisa hoje para a gente do traficante. É aquele cara que você não quer ser amigo dele. Você conhece. A maior inimigo ainda. Tem. Mas às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Tá bom? A grande encrenca da gente é essa. Porque eu distingo com facilidade o outro como meu inimigo. Assim, Khalil Gibran Khalil, poeta libanês já desencarnado, ele falava assim: o divino mandou amar os inimigos. Resolvi obedecer. Comecei a me amar. Que não existe maior inimigo da minha felicidade que não seja eu mesmo. E como eu sou um espírito bem sem vergonha, eu escolho os outros como meu inimigo.
porque eu não tenho nenhuma gerência sobre eles. Não tenho. Mas Jesus estava lá falando que chegaram 2 homens em frente ao altar para fazer essas orações, o sacerdote e o publicano. E o sacerdote começou, já acho que eram nós 2. Senhor, Deus Todo-Poderoso de Israel, elevai os nossos pensamentos até o teu trono altíssimo, que possamos fazer o bem às viúvas e aos órfãos, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu colho na minha plantação e não sou pecador igual esse publicano que está do meu lado. Aí o publicano olhou e falou assim, Senhor, não sou digno de estar diante de tua presença, mas tenha compaixão de mim. Jesus pergunta, quem orou melhor? Entende? Então, a gente chegar aqui na casa de Maria e abrir meu coração. Olha, senhora, eu sei que eu não devia ter ficado calado naquela hora, mas eu não consegui ainda. Sabe? Eu respondi mal mesmo, eu desejei o mal, mas tem misericórdia de mim, senhora. Eu quero mudar. Eu quero mudar. É esse propósito que a gente tem que fazer, é isso que a doutrina me propõe, sabe? Eu sempre trago, nas minhas conversas, o exemplo da mulher chamada adúltera. Ela é jogada ao chão, humilhada aos extremos, que às vezes a gente se sente assim, não é? Por uma avaliação de uma atitude indevida nossa, nós somos execrados, às vezes, no grupo familiar, no grupo social que a gente frequenta, e as pessoas não dão nem o direito de a gente se explicar. Só descem a marreta. E Jesus pergunta, onde os teus acusadores? E ela, com medo ainda da reação, que a visão do rabino naquela época era a visão do rigorismo, da punição. E ela, sem levantar os olhos, ela diz, foram-se, mestre. E ele falou, eu também não te acuso. Vá e não peque mais. Jesus é o mestre do amanhã, não é do ontem, sabe? Jesus não avalia o nosso arrependimento do erro passado, mas não o arrependimento da ação do nosso erro. Jesus nos vê como anjos, como nós iremos ser daqui a milhões ou bilhões de anos, dependendo do meu caso, tá? Jesus é o mestre do amanhã, ele anseia que nós tenhamos um futuro glorioso. No livro Ave Cristo, de Emmanuel, tem a figura de Blandina, uma jovem adolescente de 12, 13 anos, que desde os 5 anos de idade ela fala do amor dela por Jesus. O seu pai, Tassiano, tinha verdadeira aversão ao cristianismo. Aversão. Chegou a promover na sua casa um ritual onde os seus escravos, seus servos, tinham que fazer a oferenda aos deuses de Roma. E aí teve o caso do Rufus, não sei quem leu o livro, vai lembrar, Rufus, né, o nosso Eurípides de Barçanufo, né, que ele não renegou Jesus e Tassiano mandou amarrar ele na cauda de 2 potros novos. Ou você repudia o Cristo, ou você será dilacerado pelos 2 potros. E a tua mulher e os teus filhos serão vendidos como escravos. E Rufus falou, podereis atingir o meu corpo na intensidade que o teu ódio ao Cristo desejar, mas a minha alma é de Jesus. E ele chicoteou. Antes de ele chicotear, o cara que ia comprar a mulher e os filhos chegou no ouvido de Rufus e falou assim, morre em paz do Senhor, pois eu também sou cristão. Tua esposa e teus filhos serão meus filhos. E Rufus foi dilacerado pelos 2 potros. Tassiano viu aquilo como o auge do seu poder. Mas Blandina foi acometida por uma tuberculose avassaladora. E ela, no leito de morte, ela louvando o nome de Jesus, Tassiano fala, mas também a ti, esse Cristo maldito te levará? Ela falou assim, pai, Jesus é o amor que espera sempre. Isso dá um acalento no coração,
Sabe? Que Jesus não é um carrasco, que se você não fizer aquilo que ele te ordena, que você vai sofrer. Não. Jesus é o amor que espera sempre. Graças a Deus.